É tempo de reconstruir. Na vida de muita gente, está sendo um tempo de reconstruir. Está sendo um tempo onde uma vida devastada, onde você se sentiu sem chão, se sentiu esmagado, se sentiu, sabe, sem saber o que fazer, para onde ir. Aonde eu vou recomeçar minha vida? De que maneira? É assim que às vezes a gente passa em momentos na vida, não é verdade? Então hoje essa live, aonde que nós estamos convidando você para participar, ela inspirada na tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, principalmente com esse foco, porque muitas pessoas receberam muitas doações, muitas pessoas enviaram muitas doações, mas hoje é um tempo de enviar palavras de fé e de esperança para um tempo de reconstrução. Então, bom dia para você que está aqui. Seja muito bem-vindo. Dá um oi para mim aqui, fala de onde você está falando. Já já vou estar chamando aqui a Dani Fraguito, pastora querida lá do Rio de Janeiro, que é uma pessoa abençoada, com uma palavra sempre fresquinha, direto do trono de Deus para te dar uma injeção de ânimo, de esperança baseada na palavra de Deus. Quero convidar você hoje, sabe? Essa manhã é uma manhã especial. Eu não sei se você vai estar assistindo depois gravado, mas eu quero convidar você para que você experimente um tempo onde como você agir o seu emocional para reconstruir depois de um luto, talvez a perda de um casamento, talvez a perda de alguém que você ama, talvez a perda de um projeto, ou de um sonho que não acontece nunca, ou de alguma área da sua vida que você sente devastada, sabe? Oi, Viviane de Curitiba. Amém, olha só, querida a Ariane tá aqui, a Dani já chegou aqui, enquanto vocês estão chegando, a Dani já chegou, já vou chamar, não vou demorar pra gente já falar a respeito disso. Então quero que você enche teu coração hoje de esperança, de fé, em qualquer área da sua vida que você tem para reconstruir, mas em especial, eu vou já chamar a Dani, em especial, eu quero convidar você se você conhece alguém no Rio Grande do Sul, porque lá sim tá um tempo geral de reconstrução, né? Alguns de nós estão reconstruindo alguma área da vida agora e outros estão ainda e outros estão com todo mundo devastado ao redor, que acontece lá no Rio Grande. Agora, eu tô num tempo de reconstrução, gente. Tem alguém de vocês que tá aqui que fala assim, Ellen, eu tô num tempo de reconstrução na minha vida. Eu tô reconstrução na minha vida, eu tô num tempo onde que eu preciso de força. Eu preciso de emocional, eu preciso encontrar fé, porque tudo que eu pedi parece que agora eu fiquei sem chão. Eu até comecei, gente, quando eu divulguei isso aqui. Oi, Dani. Bom dia, meu amor. Bom dia, seja Bom bem-vinda. dia. Bom dia, tá me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo ótimo. Ótimo. Que bom que você chegou aqui. Obrigada por ter aceito esse convite nesse momento tão especial da vida. A gente fala do Rio Grande do Sul, mas é de tantas pessoas. Parece, eu não sei você, Dani, não sei se você percebeu isso aí no Rio, mas eu aqui em Brasília, eu tô vendo algo geral acontecendo com as pessoas, no sentido de que quanta gente está recomeçando alguma área da vida. Quanta gente parece que houve uma destruição, assim como houve no Rio Grande do Sul uma destruição geral. E assim, eu falei que as pessoas precisam palavras de força, de fé, de esperança, de o que eu faço, como eu vou agir, como eu fortalecer meu próprio emocional, minha esperança, minha fé agora para reconstruir. Mas eu vejo que isso parece que repercutiu de alguma maneira, parece que esses céus, eles vieram sobre a vida de muitas pessoas. Eu estou num tempo de recomeço numa área específica na minha vida, né? E quando a gente muda de nível, a gente tem um recomeço, porque aí você tá com algo novo, você não sabe para onde ir, como começar. Mas eu vejo isso na vida de discípulos que a gente acompanha aqui, de amigos, enfim. E vocês aí no Rio, você vê isso também, Dani? Então, começou assim o sol a brilhar, né?
de repente aqui, porque o tempo estava mudando e a gente logo atenta para os movimentos proféticos, né? Quando a gente olha para os movimentos de Deus na natureza, e é de fato nítido que o Senhor ele está mandando um recado para cada um de nós, né? Áreas assim da vida onde a gente precisa dar uma olhada mais específica, sabe? Esses Nossa. momentos que você está falando de reconstrução, eles são muito necessários, né? E aqui no Rio está muito assim, eu acredito, assim, pelo que eu pude perceber, eu vi esse foco maravilhoso que o Senhor ativou no teu coração, amiga, sabe? De pegar essa situação e trazer essa situação com um olhar assertivo para uma reflexão para cada uma de nós na nossa vida, aquilo que não somente aquilo que não estamos fazendo, né, para ajudar ou para reconstruir, mas para olhar para a nossa vida e ver que tudo que fazemos ou não fazemos é um reflexo, né, daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós valorizamos. Então, assim, para a gente começar aqui de princípio, eu tenho visto isso. Aqui no Rio tem sido muito assim. As pessoas estão muito no seu corre-corre da sua vida, mas muitas pessoas estão atentas aos movimentos de Deus e engajados nessa questão. E desde já, assim, eu louvo a Deus pela tua vida, porque o Senhor te ativou para esse tempo, né, de reconstruções, e o Senhor não faz nada, né, fora que não, já não esteja fazendo dentro e conferindo autoridade naquilo que ele está fazendo dentro, né? Eu louvo a Deus por isso. Tá? Amém. Por aqui tá assim, amiga. Vamos orar? Vamos começar orando, pedindo a direção do Espírito aqui para esse momento. Vou começar orando para você terminar orando depois, tá bom? Pai, nós te louvamos por esse momento. Eu te louvo por cada pessoa que está aqui, que está chegando agora nessa live. Cada pessoa que vai assistir depois gravada. Cada pessoa. Nós estamos aqui em especial, movidas nosso coração. Quando o Senhor me ativou para isso, foi pensando no povo do Rio Grande do Sul, que está passando uma devastação geral. Mas eu sei que muitos estão aqui porque há uma devastação no coração. Talvez nas emoções, talvez nos relacionamentos, talvez na autoestima, talvez nas finanças, em alguma área da vida está devastado e não sabe como se reconstruir, não sabe como recomeçar, não sabe como ter fé e esperança nesse momento, quando parece que tudo ruiu, quando parece que tudo foi por água abaixo, quando parece que tudo virou um lamaçal. E agora? O que fazer? Pai, nós estamos aqui essa manhã para ouvir a Tua voz. Em especial, nós queremos dar espaço para o Teu Santo Espírito ter liberdade entre nós, para falar de forma específica, individual, com cada um que está acessando essas palavras. Estamos trazendo palavras de vida, trazendo palavras que vêm do Teu trono, palavras do reino. Então, revela-te a nós. Estamos prontos para ouvir os downloads do céu sobre nós. Eu te peço que isso seja muito individual, que tenha, Senhor, uma bênção coletiva, mas uma bênção individual também, que cada um possa sair daqui renovado, cheio de esperança, de fé para um novo tempo. Pai, o Senhor tem me movido, as palavras do Senhor têm me sustentado para recomeços. A palavra do Senhor tem me fortalecido, e quando eu estou sem elas, eu fico sem chão. Quando eu estou sem elas, eu não sei para onde ir. Então eu quero te pedir de forma específica do céu, através de nós hoje, através de mim, através da Dani, que é ungida do Senhor. Eu te peço, fala conosco, da direção, da resposta, da palavra de destino para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Ô, Dani, você sabe que quando eu comecei, o que me foi começando a ler esse livro do T.D. Jakes, você até falou que ama esse livro. Amo. Eu estava Tudo só desse começando. É tão interessante que eu comprei esse livro para dar para uma discípula que tinha passado por uma dor muito grande, perdeu o pai dela com câncer e tudo mais. E aí eu queria fazer alguma coisa por ela, já estava fazendo vários acompanhamentos, mas o senhor falou, vai e compra esse livro. E eu não conhecia esse livro. Quando eu vi a primeira página, olha só essa primeira página, como começa. Eu até coloquei isso divulgando ontem, né? Esmagado.
destruído, perdido, desesperado. Quando o chão se abre debaixo dos seus pés e o engole em uma queda livre, de repente você se descobre imerso em uma torrente de emoções, pensamentos, dúvidas, em meio à dor inesperada ou à perda inevitável, ideias deploráveis o assaltam enquanto você afunda na areia movediça do caos da vida, nos poços barrentos em que tudo pelo que você tinha afeto e considerava verdadeiro é questionado, é dissecado, é virado de ponta cabeça. Nesse ponto, sua zona de segurança e todas as constantes presumidas se revelam bem mais frágeis do que você tinha percebido. E você se pergunta, então, será que algum dia eu conseguirei me erguer outra vez? E se a resposta for sim, como eu reunirei forças para seguir em frente? Esse é o lugar em que a nossa fé é testada, refinada e purificada. Ô Senhor, é disso, Dani, é disso. Eu lembrei de tantos momentos na palavra que trouxe, né, essa reflexão. E eu falei, quando a gente perde alguém que a gente ama, quando alguém desfaz, quando alguém passa por um divórcio, quando alguém passa por um luto, quando alguém passa por um projeto, ou até uma promessa que nunca chega, né, Dani? Até isso, porque a palavra fala sobre que a esperança adiada, ela adoece os ossos. Até isso. Então, como, Dani? Como que a gente começa? O que fazer quando a gente perde o chão? O que fazer? O que você me diz? Olha, eu estava meditando, né, sobre o tema dessa live, foi algo assim repentino, né? A gente não combinou assim, mas o céu já tinha combinado tudo isso. E você sabe que para você sempre assim, né? Você sabe disso. Sempre. Sempre assim. Amiga, idem. O Senhor fez isso. E eu estava pensando no que você estava, né, trazendo da parte de Deus. Eu fiquei muito grata ao Senhor pela tua vida, sabe? Como um portal sensível da parte de Deus, sabe? Para trazer não somente o tema que está, a pauta quente, né? Que dizem por aí. E muita gente está capitalizando em cima do desastre. Essa é a grande verdade. A gente não pode, né, deixar de pontuar isso aqui. Muitas pessoas capitalizando realmente em cima do desastre. Mas em cima do desastre também vem a autopercepção, né? Você falou, eu tenho muita gente lá, muito parente, muita gente da família, né? E você conhece aquela área muito bem. Você sabe, você sabe o que está acontecendo lá, né? E olha que incrível como nós somos chamados para nos posicionar na adversidade e naquilo que é abalável. Eu tenho várias coisas aqui para falar com vocês nessa manhã, com essas mulheres tão tremendas que estão aqui, que estão buscando não somente um direcionamento para as suas vidas, mas um sentido. Antes de você saber para onde ir, você precisa ter sentido de quem você é, do que Deus tem para você, qual é o propósito de Deus para sua vida. Já quero deixar aqui uma chave poderosa para que você pegue essa parte da live e você reveja várias vezes. E você pegue aí, eu creio que o coração da Ellen é como o meu, que você grave essa tela e você transporte isso aí para muitas gerações, para muitas pessoas atinja. Existe uma diferença incrível, né? Na comunidade Save eu falo muito sobre isso, que é uma confusão muito grande. Antes da gente falar dessa questão do que é abalável, da destruição, da reconstrução, isso aqui é muito necessário. As pessoas, elas estão muito confusas sobre o que é propósito, o que é chamado e o que é missão na vida delas. E aí, se a gente não sabe o que é isso, você pode ter toda a catástrofe do mundo que você não vai saber se posicionar, você não vai tirar uma lição disso, você não vai saber se redirecionar, você não vai saber se reposicionar. Então, eu já quero deixar aqui a definição da prática. Não assim, o que é propósito, o que é chamado. Então vamos lá. Propósito, chamado e missão.
Eu vou dizer o que é na prática. Porque Uhum. aí o entendimento mais profundo, aí depois vocês ativam lá a Universidade Coach Cristão, você procura ela em uma mentoria, você vai na comunidade Save e ativa isso. Por quê? Porque não dá pra gente. Esse não é o tema da live, Uhum. né? Mas eu já quero deixar uma clareza para que a gente, desse ponto de partida, a gente entre no tempo de reconstruir. Uhum. Propósito você vive. Uhum. Ninguém que cumpre propósito. A gente escreve errado. Uau. Propósito a gente vive. Uau. Chamado a gente atende. E missão a gente cumpre. Qual era... O que Jesus fez Uau. na Terra? Ele tinha uma missão, certo? Ele tinha uma missão. Ele cumpriu a missão. Ele foi até a morte, morte de cruz. Ele anunciou a boa nova do reino, né? Ele cumpriu a missão. Só que antes ele atendeu um chamado. Na conferência da Trindade, lá em Isaías, o Senhor, Deus Pai, fala assim: como eles ouvirão se não há quem pregue? E quem há de ir por nós? Aí o Filho na Trindade fala: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Uhum. E aí Jesus vem, Jesus atende ao chamado. Quando eu normalmente falo assim, quando você é pequeno, você está na escola, e a professora faz a chamada, o que você diz? Ellen, presente. Eu tô aqui. Eu tô no lugar que deveria estar, Uau. fazendo o que deveria Perfeito. fazer. E eu Quando estou faz. pronta para atender aquilo que a autoridade traz para mim. E o propósito você vive. Por quê? Há uma finalidade para a qual o Senhor te criou. Então, é a sua vida, é a forma como você se posiciona, é a forma como você enxerga a vida e você não somente percebe, mas você sabe no seu espírito que o Senhor te criou para aquilo, né? Os profetas, normalmente, né, por exemplo, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles tinham palavras acerca deles, né? Jeremias, no ventre da tua mãe eu te escolhi, antes que você soubesse que você ia ser gente na terra, eu já tinha te chamado. Então eu quero dizer para você, mulher, que qualquer trauma uterino não é passível para o propósito que Deus tem para você viver na Terra. Porque antes de você ser marcada negativamente, Ele já tinha te chamado no Salmo 139 e já tinha te formado no ventre da tua mãe para viver um propósito. Uau. Né? E isso é incrível, eu já quero deixar isso aqui. Porque se você não entende que você precisa viver, e viver fala sobre ser, fala sobre ser capaz e fala sobre merecer. Fala sobre aquela tríade da Formação tua de crenças. identidade. Formação de crenças, exatamente. Aquela tríade que ou te acorrenta para trás, ou te impulsiona para frente, ou te paralisa onde você está. Então, Perfeito. começando nisso aqui, e aí quem é que vai explicar isso? Vai caminhar com você nessas quebras de crença, vai caminhar com você em fazer você ter uma cosmovisão da vida e sentido, né, na sua vida, é a Ellen, que é Master Coach cristã, ela foi chamada para isso. Né? Ela e Felipe, eles vão ajudar cada pessoa, né, que está nesse momento que precisa reconstruir a vida, mas não sabe de onde partir. Né? E aí eu quero pegar com vocês uma analogia aqui dessa catástrofe toda. Né? A palavra do Senhor ela é muito específica conosco. E eu quero trazer para você, eu já vou dar tipo um resuminho para vocês pontuarem e para a gente se achar na live, né? Na ministração. A gente vai começar em Isaías 58, trazendo o nosso tipo de relacionamento com Deus, né? Que espelha especificamente e, na verdade, quem nós vamos ser quando o Senhor disser assim, chegou um tempo de abalar as coisas que são abaláveis, para que fiquem as inabaláveis, elas permaneçam. E vocês descubram não somente quem vocês são, mas quem vocês são em mim, porque vocês vão descobrir quem eu sou. Uau. É o que eu quero. Que chave. Que E aí chave. qualquer falo na nossa vida vai fazer sentido se a gente entender isso, né?
se entender isso. Só se entender isso. Qual é a parte da palavra que você trouxe? Onde que está Então, o é endereço? Isaías 58, a gente já vai destrinchar. A Ellen sabe, quem está aqui na live que já me acompanha um tempo, ou já é da comunidade Save, já é discípula, sabe que eu gosto muito de pegar o texto bíblico e fazer uma exegese bem fiel ao texto bíblico, né? Não de interpretação particular, mas de fazer uma exegese do texto bíblico, porque no final das contas, minhas amadas, não são as interpretações que nós fazemos da palavra que vai segurar a gente no tempo da catástrofe das nossas vidas. Quem vai segurar a nossa vida é a verdade. A verdade que liberta, é a palavra de Cristo, né? É a palavra que sai da boca de Deus. Isaías 58, eu vou dar o contexto aqui para você, está falando sobre o verdadeiro jejum, né? Porque Israel ele estava voltando, né, ali para uma uma reconexão com Deus, embora a gente sabe que no capítulo 58, o próprio Deus Pai, ele sabe que ele vai precisar no capítulo 59 fornecer de antemão um perdão para Israel, mesmo que Israel não tenha entendido, mesmo que Israel não tenha compreendido, ou não tenha se arrependido de fato, e assim eu quero trazer isso para a nossa vida, porque é bem assim com a gente. A graça de Deus, ela se impõe sobre o nosso pecado, sobre a nossa limitação, e Deus vai nos fornecendo, né, bênçãos, caminhos de realinhamento, para que a gente possa chegar lá na frente e falar como Jó. A gente vai falar sobre Jó também. Eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, os meus ouvidos ouvem acerca de você, Senhor, de ti, Senhor, com propriedade e com profundidade. A palavra é essa aqui, né? A gente começa em Isaías 58, mas aí ele vai falar sobre o verdadeiro jejum. E esse verdadeiro jejum que ele fala para nós, ele está contando para a gente assim. Olha, vocês acham que jejuar é só vocês pararem de comer e pegar pano de saco e cinza e se rasgar no exterior, quando na verdade o que era para vocês fazerem que me representa na terra, vocês não fazem. Uau. Porque quando vocês pegam Uau. o pano de saco, a cinza, vocês param de comer, vocês também, você vai ver aqui no versículo 3, no versículo 4 e no 5, você vai ver que o Senhor fala assim: vocês têm discussões entre vocês, brigas entre vocês, vocês se desentendem, vocês discutem por banalidades. Vocês discutem por ego, vocês deixam de receber a minha essência para me representar naquilo que é o seu propósito e viver de acordo com ele. E vocês deixam de fazer isso por causa de se rasgar externamente, mas não se entregar internamente. E aí, depois aqui do versículo 5, eu quero começar a ler com vocês aqui, o Senhor ele vai posicionar o povo de Israel. Ele vai dizer assim, ó: será esse o jejum que eu escolhi para vocês? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? Será que é um rito religioso quando você vai domingo na igreja só? Será que é um rito religioso quando você, para tirar o peso da tua consciência de que tu não faz nada o dia inteiro, tu não faz nada a semana inteira, o mês inteiro ou o ano inteiro até aqui pelo teu próximo, e tu tá muito culpado vendo todo mundo se mobilizando pro Rio Grande do Sul, e você fala assim: poxa, eu preciso fazer parte disso, me sentir também altruísta a esse ponto, né? E aí vocês já vão me perdoando, mas eu não consigo sair da minha essência, eu começo devagarzinho, depois já começa a chulapada, né? Me perdoa, mas vai me amando aí, mas vai recebendo também. É o que a gente gosta. A gente gosta. Vocês gostam de Faca apanhar. que corta. Coisa morna não combina aqui não, Dani. Fica tranquila. Não. Com E a é gente incrível não. como Deus fala conosco, né? Eu fui ministrar num conselho de pastores na segunda-feira e Deus usou um vaso assim. Deus falava assim comigo: tu para de me pedir para te mudar, porque eu vou te usar desse jeito. Eu falei: tá bom, Jesus, já entendi. Eu quero falar manso, sabe? Eu quero ser fofa. Não dá. A glória a Deus, né? Os Tudo no equilíbrio. dominantes pedindo para ser fofo é muito engraçado. São, né? Mas amém, eu preciso, né? É só amadurecer. O Espírito Santo ele vai falando com a gente precisa amadurecer esse temperamento. Não dá para mudar temperamento,
mas personalidade a gente muda, mas temperamento não tem como mudar, só tem como amadurecer, equilibrar e glorificar a Deus É com uma ele. lapidada, mas Lapidar. vai mudar. Exatamente. E aí ele fala assim, ó, é isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável do Senhor? É um momento na vida de vocês que a consciência de vocês tem um lapso de misericórdia, de entendimento, de revelação? Aí ele vai falar o que Deus vai falar pra gente o que ele quer. Versículo 6. O jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é isso que eu quero de vocês. No que eu quero de vocês não é que vocês sejam reparadores, a gente vai ler aqui no versículo 12, reparadores, restauradores, reconstrutores. Uau. Em tempo integral, com sensibilidade para se posicionar de acordo com a necessidade vigente no momento em que ela se apresenta. Nossa. Porque é incrível, minhas amadas. Eu sei que aqui tem muito mais mulheres, mas eu sei que também tem homens, minhas amadas, meus amados. É incrível como nós, quando nós não temos a revelação de que nós vivemos o nosso propósito, e enquanto respiramos, estamos vivendo o nosso propósito e a gente não se posiciona de acordo. Por quê? Se você não entende essa premissa, você não vai entender quando chegar uma temporada onde o Senhor fala assim, ó, limpa a agenda. Limpa a agenda. Você não consegue limpar porque você acha que você vai perder algo. Uau. Quando, na verdade, quando você entende que é viver cada momento e dar a resposta à necessidade imposta naquele momento, que casa com a temporada que Deus está te colocando, com a estação que Deus está te colocando, você não consegue dar retorno para o céu. Porque você não consegue perceber que quando Deus manda você limpar a agenda, é para você ficar mais dentro da sua casa, não é para você se tornar uma mulher omissa, mas na verdade é para você se tornar uma mulher atenta, uma mulher sensível, uma mulher disponível. Quando uma pessoa ela tá no ponto de ônibus, ela tá parada sem fazer nada. Quem olha de fora passa na rua de carro, eu estou dirigindo o carro. Então, olho para quem está no ponto de ônibus, eu penso o quê? Para quem está no ponto de ônibus? Está fazendo nada, está ali parado olhando para o nada. Mas, na verdade, ela está fazendo o quê? Ela está ali, naquele lugar, onde ela está aguardando o ônibus que vai levar ela para um destino. Ela está fazendo algo, ela está esperando. O problema é que a gente confunde esperar com não fazer nada. Uau. E esperar é ativo. Uau! Uau! Esperar Incrível. é ativo. Uau! Porque tudo em nós clama por fazer algo para se sentir algo. E esperar não é nada mais não há nada mais ativo no mundo espiritual e no físico do que esperar em Deus. Não Uau. adianta Que poder a gente querer, sabe, como uma pessoa afogada, se debater para procurar um cabelo no mar. Não Meu tem, Deus, sabe? meu Deus. Para procurar algo onde se apoiar quando o Senhor ele está te levando para medindo mais 500 côvados, mais 500 côvados e mais 500 côvados até que você desista de fazer a tua vontade. Meu sabe? Deus, meu Deus. E você está falando, fazer só assim um parênteses, né? Isso me fez lembrar, porque eu esperei praticamente quase 14 anos Sim. para casar. Eu esperei no Senhor para que o Senhor enviasse um marido, cumprisse um grande propósito comigo. E nesse tempo, o que você está falando faz muito sentido, o versículo que eu me agarrei, sabe? Aí você tem que pegar uma palavra da verdade, ou muitas palavras, eu peguei muitas, mas essa foi uma das mais fortes, tanto que foi a que eu falei no meu casamento, que foi também de Isaías, que fala: desde a antiguidade nunca se viu com olhos, nem nunca se ouviu com ouvidos, nem nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Ai, como eu meditei nisso. Eu falei, quanto eu espero, o meu Deus está trabalhando para mim. Não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou cavando, é a força do meu braço. Que eu falo que tudo aquilo que a gente... a porta que a gente abre na força do nosso braço, na força do nosso braço, a gente vai ter que manter aberta. É pesado, é muito esforço. Mas quando você espera no Senhor, tudo muda. Né? Ele fala, a espera fala isso, a espera fala que aqueles que
esperam no Senhor voarão com asas como águias. Eles correrão e não se cansarão. Eles caminharão e não se fatigarão. E quando eu penso assim, é onde que eu me renovava. Assim, eu tô cansada, então lembra que a sua espera não é natural, é em mim. Então, quando é em mim, você se renova, porque você sabe, quando você sabe quem é Deus, né, Dani? Quando você sabe quem é o dono da sua história, o autor da sua vida, aquele que te criou para um propósito, para louvor da sua glória. Quando você tem. E se a gente não traz essa consciência, numa devastação, acontece suicídios, uma devastação, numa morte, numa. Quando perde, quando criança, eu perdi, a casa pegou fogo, a gente sobrou só a roupa do corpo. E eu morava no Rio Grande do Sul. Eu morava nas cidades que estão mais embaixo da água, em São Sebastião do Caí, né? Eu nasci lá. Então, assim, esse momento de e agora a gente vai recomeçar a vida. Imagina você recomeçar com o meu povo de lá, olhando todos ao redor devastados, também ninguém fica difícil, até quem ajuda, né? Então eu tô trazendo e indo já para essa vertente, Sim. mas voltando aqui, o que a espera me fez a vida inteira, porque por muito tempo, Dani, fazendo o gancho desse teu propósito, por muito tempo, para mim era difícil esperar quando eu não tinha consciência do propósito. Você começou a falar para mim É muito, bem muito isso. interessante, muito assertiva, né? Era muito difícil eu esperar se eu achasse que eu não que eu tô aqui por acaso nessa terra. Então, eu sou fruto do acaso, eu sou então uma zarada. Não, se eu tô aqui para cumprir um propósito, eu já olho diferente para minha situação. Por Todas as muito coisas tempo eu me cooperam. vitimizei com o que eu passei de perder É tudo, da bem... casa pegar, de perder terrenos, outras coisas aconteceram nessa época. Então eu me vitimizei por anos contando a minha história triste. Gente, Ó. história triste todo mundo vive. Agora, quando você entende propósito, a forma de olhar para isso muda, não é, Dani? Você está falando sobre narrativa, né? Eu contava a minha história triste. E normalmente a narrativa que a gente pronuncia, ela tem mais força de fixar aquela realidade em nós mesmas do que, na verdade, comover as pessoas ao nosso redor. As pessoas têm suas vidas. Elas vão olhar para você, elas vão ouvir tua história triste uma vez só. Porque elas têm a história triste delas. O problema é que quando a gente fala sobre isso várias vezes, e não sobre uma perspectiva de evocar aquilo que Deus nos entregou, nós criamos uma narrativa como se fosse, eu tenho assim a prática de ensinar para elas que é como se você gravasse num gravador, né, a tua Uhum. história triste e você automaticamente toda hora você se retroalimenta, né? É, E você ouvir a própria voz é mais fixador do que você ouvir vozes de fora, porque a tua voz você já tem confiança, é tua voz, é tua história. É como se tivesse uma autoridade para você acreditar e fixar aquilo. E é incrível como o profeta Isaías ele traz isso muito assertivamente, sendo boca de Deus para nós. E aqui eu continuo, né? Exatamente é onde eu quero chegar. A gente muitas vezes a gente tem uma perspectiva de quem é Deus partindo das nossas necessidades, de como nós julgamos as situações. Então, quando você vê tudo devastado, uma pessoa que altamente negativa, uma pessoa que ela tem um olhar muito para as coisas que não dão certo, para aquilo que não avança, automaticamente ela vai dizer, Deus não me ama. Automaticamente ela vai dizer, Deus não está nem aí para mim. Quando eu olho para Jó, eu vejo o contrário, eu vejo ele uau, uau. começando dizendo, nós não recebemos o bem do Senhor, por que não receberíamos o mal? Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. Eu sei que as atrocidades, as tribulações, aquilo que é um abalo na minha vida, elas vão acontecer porque eu carrego a semente do pecado na minha carne, porque o sol nasce para todos e a chuva também vem para todos. E existem dias bons e dias maus, e no dia bom eu louvo a Deus, e nos dias maus eu me sustento na fidelidade dele. E a gente vai vivendo de forma que a nossa fraqueza é a plataforma perfeita para Deus manifestar a sua glória. Uau. E aí o Senhor ele vai falando aqui, ó, não é partilhar comida com faminto, não é que você, aqui versículo 7, né? Abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo. Aí sim, e romperá a sua luz como alvorada.
e prontamente surgirá a sua cura. Meu Olha Deus. só que incrível. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na tua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e ele te responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: eu estou aqui para você. Olha que incrível. A nossa percepção, ela é muito egocêntrica. Nós lidamos com as circunstâncias e com as pessoas a partir do que nós vamos receber, do que nós precisamos, do que nós desejamos. E o Senhor está dizendo assim, até o jejum de vocês, agora eu vou colocar na versão atualizadíssima e chiquíssima, né, da pastora Dani. Uhum. Vocês estão procurando para vocês fazer jejum para obter os objetivos de vocês e não para se tornarem mais sensíveis ao propósito que eu tenho para vocês cumprirem. Vocês estão fazendo jejum e vocês se esmurram procurando a razão de vocês. Vocês se esmurram procurando quem está certo, quem está errado e como você vai fazer com que as coisas girem em torno da sua própria necessidade. É isso que o Senhor está falando para nós. Aí você ora a mim, você me pede ajuda e eu fico mudo, porque se eu te responder com a conduta errada, eu vou reforçar e você vai achar que eu estou compatível com o que você está fazendo e eu estou discordando porque eu sou santo. Deus não vai me dar uma estrelinha dourada porque eu quero. Ele vai me aprovar ou me reprovar nas circunstâncias difíceis, aonde a realidade ela é imposta e ela revela o meu caráter. Uau. Ele segue dizendo assim que aí, agora a gente chega na reconstrução. Muitas pessoas estão assim, Senhor, me responde, faz jejum, vai para o monte, faz propósito e não obtém resposta. Sabe por quê? Deus está falando para a gente assim, minha amada, meu amado, eu te amei com amor eterno e com benignidade eu te atraí. Eu não vou reforçar o ensino errado na tua vida. Tu é filho e filho não fica sem disciplina. Filho, a gente faz questão de ensinar a coisa certa para ter a postura certa e criar os meios para que o filho se desenvolva e se posicione de uma forma que reflita a educação que ele teve. E Deus é pai. Deus é pai. Ele vai disciplinar você, ele vai dizer assim, não está adiantando você me fazer várias ofertas na igreja, você subir vários montes, você ficar sem comer, porque para mim isso é greve de fome. Para mim isso é uma tentativa inóspita de tentar me comover para fazer o que você quer. E eu não sou corrompível. O problema é que você, filho do homem, você, filha do homem, esquece que Deus não pode ser manipulado. Seres humanos podem ser manipulados. Mas Deus não. De Dani, Deus não sabe, se zomba. De Deus não escarnece. Você me fez lembrar de uma coisa, né? Eu aprendi um. Tem uma coisa que eu nunca esqueço que me mexeu comigo, falando bem do que você está dizendo, foi do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Foi o primeiro que eu li desde a minha conversão em 2006. E daí eu li várias vezes. E eu me lembro que nunca me esqueci o quanto que eu tinha a minha visão errada, principalmente da minha visão aqui na Terra errada. Então, assim, o foco, eu sempre achava assim, você pede as coisas para Deus como se Deus tivesse que cumprir o seu propósito pessoal. É claro. Como se Deus fosse o seu servo para cumprir aquilo que você quer. Eu sou a senhora, eu sou... então Deus tem que me obedecer. Oh, peraí, não é eu que estou nessa terra para cumprir um propósito do meu Senhor. Muda tudo na vida, toda a perspectiva. Quando eu entendo que eu não estou aqui apenas por mim, mas eu estou aqui para cumprir um propósito maior. Ele, como você bem lembrou antes, né, que fala em Salmos que ele me formou no ventre da minha mãe. Ele estava me tecendo ali para um propósito. A palavra diz que nenhum dos seus propósitos serão frustrados. Então, assim, se eu quiser que a minha vida não seja frustrada, primeiro preciso andar no propósito e entender que o que me acontece também tem um propósito. Isso para mim mudou tudo, tudo, porque eu andava na vida de um jeito e mudou meu foco. O foco não é você. Ele começa já falando isso, o foco não é você. O foco não é Deus, não tem que obedecer você, Deus não tem que te servir, é você que serve a Deus, é você que vai conhecer cada vez mais a Ele, os propósitos dele, cumprindo isso, aí você vai conhecer, aí você vai se conhecer, aí você vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade dele, né? Bem Faz isso. sentido, Dani? Total sentido. E é isso que o Senhor está falando aqui em Isaías 58.
Eu vou agora discorrer só um pouquinho sobre essa questão da reconstrução e vou dar para vocês, nós que estamos aqui, né? Porque o Senhor, ele ministrou primeiro no meu coração e eu fiquei assim, uau, que é isso, Senhor? Da onde o Senhor tira essas coisas? Porque o Senhor é a fonte mesmo, né? E a gente bebe dessa fonte. Eu vou dar para vocês 3 áreas que o tempo de reconstrução traz para você como os pilares em que você precisa perceber que são inegociáveis. Mas antes disso, eu quero falar para você o seguinte, que o Senhor fala assim, olha, se com a renúncia própria você beneficiar os famintos, se você parar de olhar só para o seu umbigo, versículo 10, você e satisfizer os anseios dos aflitos, se você for socorro, se você for que nem eu, se você for a imagem de Cristo, porque o homem, ele estava desesperado, aflito, caminhando a passos largos para o inferno. Aí Jesus morreu na cruz e nos religou com o Pai. O Senhor Jesus solucionou o nosso problema eterno de estarmos eternamente desligados, desconectados, com a conexão rompida, sabe, com o Pai. Jesus, ele solucionou com seu sacrifício vicário, com seu sangue derramado sem pecado naquela cruz. E ele nos religou, ele nos proporcionou o caminho para o coração do Pai para que nós fôssemos adotadas. E agora a gente é filha, né? E o Senhor, ele vai falar assim, olha, se você for que nem eu, se você for a imagem, se você for a cara do Pai, né? Você vai dar resposta a quem está aflito e necessitado, que às vezes nem te pede, nem chega para te pedir minha ajuda, porque a pessoa está num estado de aflição e de destruição, de abalo tão profundo que ela não tem nem forças e não tem direção, ela está numa confusão mental que ela não sabe para quem pedir ajuda. Você já percebeu, vocês que estão aqui na live, você já percebeu aquela situação assim, onde uma pessoa está passando por problemas, aí você não sabe, aí a pessoa vai e toma uma atitude drástica e se prejudica, e você fala assim, poxa, mas eu tinha solução, por que ela não veio para mim para me pedir? Eu poderia ter ajudado. Só que se a gente esperar a vida inteira nós sermos acessados, nós nunca vamos nos parecer com o Pai. Porque o Pai não esperou a gente acessar Ele. A gente nem sabia que precisava de um Salvador. E Ele veio e se colocou como solução para o nosso pecado. Meu Deus. Isso Meu é Deus. incrível, isso é Bíblia. Eu estou falando isso porque, Ellen, porque a gente na internet está vivendo uma epidemia de superficialidade teológica. Tá As mesmo. pessoas, elas estão ensinando a borda da piscina, uma piscina enorme, quantas possibilidades, né? Quantas coisas que você vai fazer, você vai acontecer, você vai dar a volta por cima, mas é uma piscina imensa, sem profundidade, sabe? Eu sinto que os crentes hoje, eles ficam na borda esperando, sabe? O professor de hidroginástica fazer o próximo movimento para eles copiarem. Uau! Entende? Então a gente precisa, você que está aqui nessa live, você deve, de repente, estar assim, meu Deus, que palavra é essa? Você deve estar estranhando, porque é muito corriqueiro hoje na internet as pessoas falarem das suas conquistas pessoais, de como você pode ganhar dinheiro, de como você pode se posicionar para ser uma autoridade, enquanto a gente está aqui falando sobre a autoridade máxima sobre a nossa vida, que é o Kyrios. A Ellen falou sobre essa questão, né? Que as pessoas, elas não estão sabendo que nós temos um Salvador. A nossa vida não é nossa, né? Como ela falou, citou o livro, né, do Rick Warren. As pessoas, elas querem o Salvador, as benesses da salvação. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, vou me agarrar a isso. Mas ele está no trono do teu coração? Ele é o Kyrios da tua vida? Ele é o César, né? O Kyrios é essa palavra no grego que transmite para nós o senhorio absoluto, que traz da ideia do César de ser o senhor de tudo, o dono de tudo, né? É só uma simbologia, tá, queridos? Para trazer essa palavra bem fundamentada para você entender que é a vontade dele, não a sua. Onde esse senhorio ele é expresso? De uma forma bem prática. No Getsemane, Jesus fala assim, eu não queria fazer isso. Mas se é a tua vontade, eu faço. Eu passo por cima da minha dor. Eu passo por cima da minha necessidade. Eu passo por cima da minha autoproteção, da minha imagem, ou de tudo que eu não quero perder para fazer a tua vontade, Pai. Porque eu disse lá no Conselho da Trindade, eis-me aqui. Eu vou até o final com essa decisão, entende? E aí, para você entender melhor aqui, eu quero que você perceba o seguinte.
Quando tem os abalos, sempre depois, né, que tem um abalo da nossa vida, momentos de abalo, e você pode trazer a analogia do que aconteceu no Rio Grande do Sul e a fase que eles estão agora, de águas baixando, e agora quando a água baixa que você vê a realidade de tudo que se perdeu e de tudo que foi destruído de verdade, né? De coisas que ficaram soterradas em lamaçais que você não sabia, que você não conhecia, que você não tinha olhar para isso. E isso assusta. Isso coloca a gente no nosso devido lugar. E a gente olha assim, meu Deus, como eu sou egoísta. Meu Deus, como eu sou uma pessoa autocentrada, ensimesmada, sabe? E aí o Senhor está falando isso. Eu quero que vocês satisfaçam os desejos dos aflitos, as necessidades de quem está passando por essas questões abaláveis e que não tem condições de fazer nada. Vocês estão olhando de fora, então vocês precisam ter não somente empatia, não somente se colocar no lugar como se estivesse passando, mas sentir de verdade a partir do coração de Deus. E aí ele vai dizer assim, ó, se você fizer isso, então a sua luz despontará nas trevas. Talvez você está procurando, sabe, fazer algo para ser visto, para a tua luz acender, brilha, acende a tua luz, sendo que nós não temos luz própria. Nós somos só uma candeia, aonde o Espírito é o combustível e o Pai ativa, sabe? A fé, ela ativa essa ignição, essa centelha, sabe? De proatividade, de passar a primeira marcha e ir com Jesus, na verdade, né? A gente dirigindo o carro e o Espírito Santo como copiloto. A verdade é essa. Deus nos dá esse tipo de autonomia na vida, de decidir, de escolher fazer o jejum certo, né? De escolher cumprir a missão, atender ao chamado, vivendo o propósito dia a dia. E aí ele fala assim, ó, a sua noite será como o meio-dia, você vai ter clareza, você vai ter respostas, não vai ter escuro para você. Não vai ter medo, que o escuro traz medo, o escuro traz paralisia, você não sabe o que fazer. Aonde eu vou pisar? Tenho medo de me machucar, tenho medo de que tenha algo ali, né, que vá me ferir, ou que vá me acorrentar, vá me prender. E a gente começa a ficar paralisado enquanto não tem luz. Mas se você se posicionar a partir da imagem e semelhança de Jesus, a sua luz irromperá, você não vai ter conflitos que não sejam respondidos, que não sejam sanados. Aí ele vai dizer assim, olha que incrível, gente, tem tanta gente procurando, né, Ellen? Chega no nosso IG, no nosso direct, tanta gente com sede, tanta gente com fome, sem saber por onde começar. E o Senhor está dando aqui nessa live os passos, a clareza. Olha o que o Senhor fala. Se você fizer isso, se você tiver esse coração, se você entender que antes de tentar reconstruir, você precisa tentar se achar em Deus, o Senhor te guiará constantemente e satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol. Ele fortalecerá os seus ossos, você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Aí, o seu povo reconstruirá as velhas ruínas. E aqui é o centro dessa palavra. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros e restaurador de ruas e moradias, de acessos. Quando a gente entende que o que é abalável, e agora eu já parto assim, para o final mesmo dessa ministração, porque tudo para mim é uma ministração, né? Muda, transforma a nossa mente, né? Sempre depois de você passar por momentos de abalo e você estar diante de situações de abalo, Deus não quer que você simplesmente diga, ai, que triste, meu Deus, se fosse eu nessa situação. Ele não quer isso. Ele quer que, entenda o abalo, as bases sejam estremecidas, ou numa linguagem mais corriqueira, né? Mas de fácil entendimento, a roseira seja balançada, né? E aquilo que é folha velha, aquilo que é rosa que não tem mais resplendor, que já passou do tempo, tem que dar lugar, tem que cair para que você fique nua, para que você veja realmente a tua essência. Eu sou roseira e eu tenho espinhos.
Os espinhos fazem parte. E aí as folhas caem, as rosas que você desabrochou uma vez, elas passam, porque Deus não é museu. Deus não é museu. A tua vida, ela não é pautada em experiências antigas. A palavra do Senhor diz que a misericórdia dele se renova a cada dia, cada manhã. Então, a cada manhã, você está num lugar de viver coisas novas em Deus. E do Senhor te proporcionar coisas novas. E muitas vezes a coisa nova vai vir a partir de um abalo. Vai vir a partir de um pedido de divórcio. Vai vir a partir de uma enfermidade. Quando você recebe um laudo, você entra na internet ansiosa, que você fez o exame semana passada. Aí você vai entrar lá e vai ver o laudo. Sim, positivo, é câncer. Entende? E muitas vezes a gente não entende que os abalos que Deus permite na nossa vida, aleluia, são oportunidades da gente se alinhar ao propósito que ele deseja, para a gente entender, peraí, até aqui eu não estava atendendo ao meu chamado. Eu estava procurando no chamado de outras pessoas um sentido para a minha vida. E por isso eu estou me desgastando de uma forma incrível. Por isso eu me sinto incompleta, insatisfeita. Eu me sinto escassa. Eu me sinto infeliz. Porque eu não estou dizendo sim para o que Deus está colocando na minha frente. Muitas vezes o Senhor precisa tirar aquilo que é pingente, sabe? Aquilo que é enfeite de árvore de Natal, para você se conscientizar que você é pinheiro. Você não é pisca-pisca. Você não é bola de Natal. Você não é bibelô. Você não é o presente que está em volta da árvore. Você é aquela raiz, você é aquele tipo de planta, né? Que Deus te criou para ser. E aí ele fala aqui, você vai reconstruir. E quando tudo que é abalável cai, é incrível que só fica aquilo que é inabalável. E o que é inabalável vai se tornar, você precisa entender isso agora, porque isso é um ponto crucial dessa ministração. Quando as coisas são abaláveis as coisas abaláveis, elas são expostas através das circunstâncias, das pessoas na nossa vida, e aquilo cai, fica só inabalável, aquilo que é inabalável precisa se tornar um objetivo de desenvolvimento para a temporada que Deus está colocando diante de você. Sim. Não é que você perdeu tudo. É que você encontrou que, na verdade, você já devia estar desenvolvendo há muito tempo. Quem está entendendo essa palavra? Quem está sendo norteado por essa palavra aqui? Eu quero pedir uma coisa. Eu não te pedi isso no início da live, mas eu vou te pedir agora, porque você já recebeu muito e você vai precisar fazer um movimento de doação. Eu quero te pedir que você coloque aqui o dedinho nesse avião e mande para todo mundo que aparecer. Você não precisa fazer distinção, não, porque quem sabe é Deus. Porque quando a gente bota dentro do avião para compartilhar, aparecem várias pessoas e, se você perceber, aparecem pessoas aleatórias. Às vezes que te seguem e você nem segue. Então, preste atenção. Se aparecer uma lista de pessoas, é porque o Senhor já selecionou essas pessoas para receber essa palavra. Sabe? Amém, amém. E eu quero te pedir que você faça isso agora. Por favor, em nome de Jesus, porque essa palavra não é nossa. Não é de particular interpretação, como diz o apóstolo Paulo, mas é de revelação do céu para posicionar você, para alinhar você e para fazer você viver o melhor dessa terra posicionada naquilo que Deus tem para você. Então, olha, sempre que algo se abala na sua vida, você precisa ver o que ficou e fazer do que ficou o objetivo de desenvolvimento para essa nova temporada. E aí, depois que a água baixa, que a gente tem a realidade, a gente vê realmente o que vale a pena. Você percebe que quando você fica aí no teu celular mantendo fotos. Aí teu celular fica pesado. Aí, de repente, dá um bug no seu telefone, você perde as fotos todas. Você lamenta por um tempo, mas você nem lembra quais fotos eram. Aquilo só estava enchendo a tua memória. Só estava pesando aquilo que precisava fluir. Você deixa de receber porque estava cheio. Meu Deus. E aí entende, sabe, Ellen, que no tempo de reconstruir tem 3 coisas, né? Que a gente precisa focar. Tempo de reconstruir a fé, porque quando as coisas se abalam, a gente fica muito duvidoso daquilo que Deus tem para nós. Será que eu não fiz? Será que eu fiz? E a gente muitas vezes perde a fé. E a fé fala de fidelidade, fruto do Espírito, fidelidade. Então, quando você tem algo que é abalado na sua vida, como os irmãos lá do Rio Grande do Sul, eu vou deixar fixado um comentário que você está respondendo, eu acho. Ah, é?
cuidando aqui, olha a pergunta dela. Olha só, isso, ai, já tá com vontade de chorar, só lendo. Como faço para me reerguer? Sou do Rio Grande do Sul e, sinceramente, estou cansada. Ô, Senhor. Falei, a Dani vai dar o foco agora. E nós vamos falar isso pro teu coração, Paty. Eu imagino, né? Eu imagino, eu fico pensando, Dani, assim, essa palavra de reconstrução, se não tiver essa posição e essa consciência de se posicionar nesse momento de uma maneira que te ajude. Porque o que eu tô vendo, a Paty falando aqui, eu falo assim, eu preciso de ajuda para me renovar. Eu preciso de ajuda para ter forças para continuar. Eu estava pensando, eu vi esses dias alguma coisa falando assim, imagina você querer passar no mercado, o mercado tá cheio de lama. Você quer ir no restaurante que sempre foi, você não tem mais o restaurante. Além da sua casa, é seu estilo de vida, é o seu dia a dia, né? Então, quando eu li aqui a comentário da Paty, né? Como que eu vou fazer para me reerguer? Talvez olhe para o lado e, né? E veja a devastação. E eu vou para onde? Eu vou pegar ajuda com quem? Eu me lembro quando a minha casa pegou fogo, e a gente perdeu tantas coisas na época, né? Sobrou só a roupa do corpo. A gente teve ajuda porque muita gente ao redor, ninguém tinha queimado a casa, só a minha. Agora que todo mundo ao redor. Você sabe, Paty, assim, a Dani tá trazendo esses focos, eu quis fazer, porque eu quero trazer muito porque para mim foi a maior devastação que eu vi mais de perto, assim, com pessoas que eu conheço. E para mim, o que a Dani trouxe aqui é muito poderoso, o foco de ter uma noção de que se você não se encontrar nisso, como que eu vou me reerguer? Como eu vou... Se o teu foco se perder na destruição agora, a sua vida vira uma lama junto com o lamaçal. Se o teu foco não for Jesus agora, se você não tiver, não se agarrar na única esperança que é eterna, para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Quando tudo se perde, a Dani está trazendo algo de ser abalável, sabe? Eu fui abrir aqui no meu computador enquanto você falava, Hebreus 12, que você logo me lembrou disso, que fala que tudo, resumindo, o Bispo JB, meu líder, é que ele fala muito isso, né? Tem coisas que serão, que vão ser abaladas para que apenas o inabalável permaneça de pé. E a palavra de Hebreus 12, né? Eu vou trazer aqui rapidinho, diz assim, a partir do 25: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nós nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. Precisamos ouvir aquele que nos adverte do céu. As palavras, ainda uma vez, indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Olha só isso. Portanto, já que estamos recebendo, e aí, gente, é a hora de entender, tomar posse desse reino. Ó. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Nossa, pois nosso Deus é fogo consumidor, e termina assim, né? Ele do Hebreus 12, do 25 ao 29. Gente, eu vou ver só esse parênteses, Dani, que eu precisava falar dela, da parte quando eu li aqui, Sim, me marcou e muito. é incrível, né? Como Deus ele ativa as filhas certas na hora certa, né? É, E a Paty foi muito assertiva e vulnerável, né? Porque não é todo mundo que tem essa coragem de dizer o que a Paty disse aqui, como faço para me reerguer. Eu imagino que ela esteja assim, aguardando, né? Com expectativa os próximos passos da parte do Senhor. E o mais incrível, eu vou mostrar aqui, talvez vocês não vão conseguir ver, mas a Ellen já me poupou o trabalho de ler, né? Porque aqui, ó, Hebreus, a primeira referência lá, Hebreus 12, eu só ia ler o 27 e o 28, mas o Senhor fez ela mais completa, leu do 25 ao 29, né? Para reconstruir a fé, não tem jeito. Você vai precisar saber o que é essência. Porque fé é essência. Fé não é nada que você se agarre no material.
A fé é o firme fundamento, né? Hebreus 11:1 vai dizer para nós, a fé é o firme fundamento da certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é aquilo que é inabalável. E a gente precisa, nesse tempo de reconstrução, reconstruir também a nossa fé. A gente precisa colocar os olhos no lugar certo, o coração no lugar certo. A segunda coisa é reconstruir a esperança. Sabe? Respondendo a Paty e a muitas outras pessoas. Por exemplo, ela é do Rio Grande do Sul e precisa se reerguer num nível aonde é corpo, alma e espírito, né? Mas tem muitas mulheres aqui que não estão com a parte do corpo, por assim dizer, né, a parte externa, abaladas, mas estão com sua alma em frangalhos, com a sua mente confusa, sabe? E isso detona o seu corpo físico, que suga você. Frustrações, a frustração tem um poder incrível de nos paralisar, de nos fazer desistir. Né? A frustração, você pensa que conhece uma pessoa, por exemplo, tem mulheres que convivem com homens há 30, 40, 50 anos e no final das contas para descobrir que ele tinha outra família o tempo todo, sabe? Que ele era alguém que não tinha caráter, ele era um ladrão, na verdade, né? Quantas mulheres são pegas assim de surpresa, com a Polícia Federal batendo na casa delas, e elas achando que o marido delas são honestos, sabe? Então a frustração está muito nisso. A gente tem a mania feia de trazer isso só para o ministerial, para a liderança, para a igreja, para aquilo, né? Mas na verdade a vida, a realidade da vida, o comum, o ordinário, ele se impõe sobre nós, né? É você abrir a geladeira e você não poder dar um iogurte pro teu filho, pra tua filha, sabe? É você perder o emprego quando você era a melhor da empresa e você não entende. É quando você é trocada por alguém muito inferior, sabe? Tem várias coisas que podem ativar a falta de esperança. E aí, nesses tempos de abalos, nós precisamos reconstruir a nossa esperança. E Jó capítulo 42 vai trazer muito nitidamente para nós, eu quero ler para vocês, para acalentar o nosso coração nas verdades bíblicas, como que já estão embasando o fundamento da nossa fé, que foi trazido até aqui na live. E agora eu quero trazer para você as verdades do Senhor daqui para frente, né? Jó capítulo 42 vai dizer: sei que tudo podes, sei que podes fazer todas as coisas e de que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aí no versículo 5 ele vai dizer assim: olha, tudo que eu passei. Jó, ele é o exemplo clássico de tudo o que pode ser abalado na vida de alguém. Ele perdeu posses, ele perdeu filhos, ele perdeu amigos, ele perdeu a saúde, ele perdeu a dignidade, ele perdeu a esperança. Ele falou: Deus me mata, é melhor, né, o dia da minha morte do que o dia do meu nascimento. O que eu estou fazendo aqui? Eu não presto mais para nada, eu não estou mais cumprindo, né, a minha missão aqui. Eu achei que eu estava cumprindo enquanto meus filhos estavam, enquanto eu tinha os meus negócios. Eu não vou te negar, mas eu vou te dizer, eu não vejo mais sentido de estar nessa terra. Muitas pessoas pensam assim. E muitas pessoas não têm ideações suicidas de tirar a própria vida, não, mas elas vão morrendo aos poucos. Elas vão deixando de brilhar, deixando de viver toda a plenitude, a vida abundante que Jesus disse que ele veio nos dar, e ele nos dá, né? Nós precisamos acessar, mas antes disso a gente precisa reconhecer como Jó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Eu já tinha ouvido tantos testemunhos na vida de pessoas, porque é muito lindo quando a gente ouve o testemunho de uma mãe que perdeu o filho e conseguiu superar, de alguém que resistiu firmemente a um abandono de um marido, tendo que criar 5, 6, 7 filhos. É muito lindo a gente ser ativada na nossa fé, a gente dizer: uau, Deus pode fazer isso. Mas quando somos nós que somos contadas para viver o milagre, nós precisamos nos agarrar a essa palavra aqui. Os meus ouvidos ouviram falar sobre o que tu podes fazer na vida das pessoas, mas agora que eu passo na pele, os meus olhos te veem. Eu consigo provar da tua provisão. Então, a segunda coisa é a esperança. Você precisa reconstruir a sua esperança.
não ficar parada, não ficar paralisada. Você precisa continuar se movendo. Mas eu tô cansada, como a Paty falou, eu tô cansada, sinceramente eu tô cansada. Mas deixa eu te dizer uma coisa que o meu marido me ensinou. Ele é militar, o Lipe deve falar isso direto, né, para ela também, né, militar, já foi militar. E meu marido fala assim, quando a gente está num treinamento, num curso, né, a gente tem muita exigência física. E não há nada mais sabotador do que a exigência física. O sono, ele te enlaça, né? A fome te pega, aciona os teus instintos mais incontroláveis de sobrevivência. E você, muitas vezes, você se pega dormindo, né? E abandonando o posto por causa do desgaste físico, que ninguém é super-homem. Só que numa jornada, numa corrida, por exemplo, ele cita isso muito na corrida, muito na flexão, né? E o nosso corpo, ele mostra, ele traduz muito e explica pedagogicamente aquilo que é o nosso interior, né? Uma força interna que existe em nós, que o próprio Senhor nos ativa. Sempre que você pensa, eu não aguento mais numa corrida, a ciência vai dizer para nós que você ainda tem mais 40% de reserva energética que você pode dar naquela ação física. Então, sempre você pode mais. Sempre você pode mais. Você só não vai fazer o que você pode na totalidade da sua essência, na totalidade daquilo que Deus colocou em você. Você só não vai fazer se você acreditar nas mentiras de Satanás e você evocar as mesmas mentiras para você. Você escolher acreditar nisso. Existe, aí eu volto ao propósito. Quando você reconhece o propósito de Deus na sua vida e você sabe que é viver, você não desiste de viver. Você não desiste de esperar. Você não desiste de continuar. Você não desiste de pegar o que ficou de inabalável e recomeçar. Porque a gente, no final das contas, a gente não tem outra opção. A gente não tem outra opção. O nosso Deus é um Deus de recomeços. Você vê, Jesus veio para nos dar um novo recomeço com Deus. Jesus veio para nos dar um novo recomeço com a gente mesma, com a nossa casa. E as situações, elas acontecem, né? Nisso. E por último, o foco. Você precisa restaurar o seu foco. E o foco vai vir em quem você é. Em você reconhecer, não, eu sou a Daniele. Vou falar de mim para você poder aplicar na sua vida. Eu sou a Daniele, eu sou uma mulher, e em sendo mulher eu tenho um posicionamento a tomar. Deus conta comigo. Eu tenho filhos, eu tenho marido, ou perdi algumas coisas. Se eu perdi aquela coisa, é porque Deus está me proporcionando um momento de eu lidar com essa questão e eu avançar e eu crescer e eu conseguir me desenvolver em fé. E o meu foco, ele precisa permanecer. Eu quero ler 2 passagens aqui para encerrar esse momento e a gente poder orar, tá? Eu não posso, queridas, trazer aqui para vocês uma mentira. Eu preciso trazer para você a base da fé, não somente que eu creio, mas que a gente sabe no Espírito que é a verdade que liberta, né? Amém. Isaías 43, 18 ao 21, vai dizer assim para nós: e eu peço em nome de Jesus que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, venha fazer no teu coração aquilo que eu não posso fazer. Qualquer palavra que eu diga, minha amada, qualquer chave poderosa que eu tire de uma revelação da minha cabeça, da minha experiência, ou de algo que eu ouvi de alguém, não é capaz de mudar o teu interior. Vai dizer assim, isso é verdade, mas não fez nada dentro de mim. Mas a palavra do Senhor, ela cumpre o que apraz, saindo da boca de Deus, ela não volta para ele vazia. E eu creio que essa palavra vai te levantar, vai te animar, vai te reposicionar para você reconstruir a sua fé, a sua esperança e o seu foco. E você começar a trabalhar com o que você tem para começar a ser hoje o que você vai ser daqui para frente. Amém. Então, ó, Isaías 43, do 18 ao 21, diz assim: esqueçam que se foi. A pastora, mas é muito difícil esquecer. Esquecer é uma decisão. Nossa. Assim como relembrar é uma decisão. Nossa. Assim como relembrar é uma decisão, reclamar é uma decisão. O essa partícula, esse prefixo re, fala de repetição, de fazer de novo. Clamar de novo. Petir
né, de petição, pedir de novo, repetir. É uma petição, pedir de novo, né? Esqueçam que se foi. Tira o replay da sua vida. Tira o replay. Você não precisa botar o avançar. Você não precisa dizer assim, não, eu não vou mais pensar nisso, acabou. Não, eu vou pensar sobre isso no play. Já dei o stop, né? Já parei, já vivenciei. Agora deixa eu ressignificar isso. E agora deixa eu reescrever com Deus. Aí você aperta o play e faz isso aqui, ó. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Talvez não seja do jeito que você imaginava, mas é do jeito que Deus quer que você faça, porque Ele quer te levar a um nível maior de posicionamento, de unção. Para você ter uma nova unção, você precisa ter uma nova unção e um novo posicionamento. E isso só vem com guerras vencidas. Não tem jeito. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Aqui fala de sequidão. E agora eu quero aplicar para a tua vida, ó Rio Grande do Sul. Ele vai abrir fontes de restituição no meio dos destroços. Amém. Amém. Ele vai abrir novas perspectivas, de novos objetivos, porque é isso que é um caminho no ermo. É isso que é um riacho no ermo, é um lugar seco que não tem nada, que você se vê morrendo, você se vê sem nenhuma possibilidade. Ele fala assim, eu vou abrir um riacho, porque o homem consegue viver muito tempo sem comida, mas ele não consegue viver muito tempo sem água. E o Senhor fala assim, eu vou prover para você aquilo que você não consegue sustentar, aquilo que não depende de você, porque eu te criei com essa constituição. Eu te criei 70% água, então eu vou te fornecer aquilo que tu não pode dar conta. Mas aquilo que tu pode dar conta, eu quero que você avance em crescimento. Eu quero que você avance em graça. Eu quero que você avance em fé, em esperança, em posicionamento. Porque você ainda vai alimentar. Você vai pegar esse pão que Eclesiastes 11 diz, pega o teu pão e lança sobre as águas. Porque depois de muitos dias você colherá ele multiplicado. Você alimentará muitas pessoas com o teu testemunho. Você vai poder dizer lá na frente, eu venci, porque o Senhor me sustentou, né? E a palavra de Deus diz assim, olha como essa palavra é atual. Os animais do campo me honrarão. Você não viu o cavalinho lá no telhado, gente? Eu vi essa semana o cavalinho sendo tirado da lama, vivo. Ninguém ajudou aquele cavalinho pequenininho, aquele filhote de cavalo, o outro, né? O caramelo não, o outro. Apareceu um vídeo de rios para mim, o cavalinho cheio de lama, coberto de lama assim, sabe? Quase morrendo, mas respirando, vivo. E ele vai ser cuidado, ele vai sobreviver. Eu vi gatinho, o cachorro, tudo da lama. Nosso Deus. E ali foram soterrados. E o próprio Deus, ele está dizendo assim, os animais me honrarão, os chacais e as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que eu formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. E aí eu quero que você vá em Filipenses 3, 13 e 14. Você já conhece essa passagem, mas a palavra de Deus ela é viva, né? Filipenses 3, 13 e 14 traz para nós o complemento dessa passagem de Isaías 43, dizendo assim, olha, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. A gente só sabe disso, a gente só admite isso quando a gente passa. Que enquanto a gente não passa, a gente acha que sabe tudo, né? A gente acha que sabe lidar com uma situação que a gente ainda não passou e a gente começa a aconselhar gente que está passando como se a gente soubesse o que a pessoa está sentindo e vivendo. Mas agora o apóstolo Paulo ele vai trazer para nós esse ensino. Irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Mas uma coisa eu vou fazer. Eu me proponho a restaurar dentro de mim, para que as coisas do lado de fora sejam reconstruídas. Porque se você não for restaurada dentro de você, nada do lado de fora vai mudar. Meu Deus. Uma coisa eu faço, esquecendo-me. No Antigo Testamento, Deus diz para você, esquecer uma decisão. E o apóstolo Paulo está confirmando aqui para você, é uma decisão. Eu vou fazer isso, eu vou esquecer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo a fim de ganhar o
prêmio do chamado. Ou seja, tem algo para cumprir. Tem Meu algo para Deus, fazer. meu Deus, meu Entende? Deus. Celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu quero dizer para você o seguinte. Deixa eu continuar aqui até o 16. Todos nós que alcançamos a maturidade. E aí o que é inabalável te leva para a maturidade. Aquilo que é abalável, que é arrancado de você, tira a imaturidade de você. Todos nós devemos ver coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclareça. Então, somente vivamos de acordo com o que alcançamos. O que você tem agora é o que você precisa. E se você não tem agora é porque você não precisa. É porque você vai pegar isso e você vai se refazer em Deus. Você vai se refazer em Deus para uma nova temporada de milagres. Não tem como você receber. Isso é muito chavão, né? Principalmente na internet. Não tem como você receber o novo se não tirar o velho. Mas isso é uma verdade. Eu não posso deixar de citar isso só porque está todo mundo falando, você já está cansada de ouvir e parece que isso não acontece na sua vida. Porque a palavra do Senhor está dizendo para nós, é uma decisão esquecer, é uma decisão avançar, é uma decisão reconstruir a partir da entrega que você tem de se reconstruir primeiro por dentro. Eu tenho falado, a gente lá na comunidade Save, a gente está na jornada da mulher edificadora. Porque Save é um acróstico, é sábia, auxiliadora, virtuosa e edificadora. É um discipulado de mulheres, tá lá no link da minha bio, você pode conhecer. E a gente está na jornada da mulher edificadora. E tem uma ministração que eu falo assim para elas, você não vai conseguir edificar a casa se você não se edificar primeiro. Você não vai conseguir, né, como no Salmo 127, você não vai conseguir construir a cidade se você não trabalhar com o construtor, com Deus, dentro de você primeiro. Isso vai ser em vão. Então, minhas amadas, que o Senhor te abençoe com essa palavra, revele para você, te fortaleça e que você entenda. O diabo ele sempre vai tentar fazer você achar que não tem mais o que fazer. Mas com Jesus você pode avançar muito mais. Você pode tomar decisões de esquecer, de permanecer, de reconstruir, porque acredita em mim, quando você está dizendo assim, não aguento mais, você ainda tem 40% de energia para dar naquele exato momento, naquela situação, naquela crise. E Deus te abençoe. Dani, antes de orar, você viu que o tempo passa com a gente, foi 1h20 já. Meu Deus do céu. E antes de você orar, eu quero dizer para você que está aqui, né? A Dani está trazendo chaves preciosíssimas, preciosas. Gratidão, minha amiga, gratidão por estar trazendo essa reflexão. Eu estou entrando num movimento de lives para falar de recomeço, de se reconstruir, como você se reconstruir, primeiro o emocional, para você conseguir tomar uma posição. A primeira coisa é a decisão. A Dani falou decisão. Você não vai poder ficar olhando para trás. É a primeira coisa. Então, ela já falou, já trouxe a palavra de Deus que é viva aqui, ó. É uma descida. Então, não olhe para trás, olha para frente. O que depende de você? Você tem que entender que a posição que você vai ter, não seja reativa, seja intencional. Já que é isso, deixa eu aceitar o que eu estou vivendo aqui. Se eu continuar só indignada, eu vou fazer o que a Dani falou aqui, reclamar. Eu vou ficar repetindo a minha história e isso só vai me deixar pior para baixo. Olha que inteligência emocional há nisso. Eu ajudo ou pioro minhas emoções quando eu só fico falando do problema e do quanto aquilo tá difícil? Independente do que aconteceu na sua vida, quando você fica falando só do que é triste, da história triste, isso vai te ajudar a superar e ficar forte, confiante, ou isso vai te deixar desanimada, enfraquecida, para baixo? A gente precisa entender que nós precisamos usar nossa inteligência emocional. É o quê? Pegar nossas emoções e submetê-las ao espírito, olhar o que a palavra diz. Então eu deixo para trás e falo o que depende de mim. O que é que ficou em mim que é inabalável? O que é abalável foi abalado. Mas o que é inabalável em mim? Né? E o que eu quero que seja? Eu lembro que num momento muito difícil para mim, a palavra que veio foi os que confiam no Senhor. São como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então é quando a sua confiança no Senhor, ainda que esteja difícil, ainda que você esteja cansado, você fala, Senhor, me ajuda a confiar mais.
Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, né? Porque a parte disso aqui eu tô cansada, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu imagino que você está cansada. Agora, se você buscar, você vai se você criar uma expectativa sobre pessoas, sobre governo, sobre ajudas, e você vai se frustrar sempre. A sua expectativa precisa estar somente no Senhor e falar: Senhor, o que depende de mim para ser essa reconstrutora desse tempo? Essa reparadora de brecha, como eu posso ser uma força tua aqui? Como eu posso colocar o meu coração disponível para falar? Eu vou dar força. Eu vi pessoas, eu vi né, alguns vídeos de pessoas dando força. Não, eu já consegui isso aqui. Né? Buscando embaixo de chuva, alimento e falando, não, tem gente que precisa mais de mim. Mais do que eu, quer dizer, sabe? Eu fiquei pensando, e é isso. Deus está esperando essas pessoas que têm a essência de falar, meu coração não estava no que se foi, meu coração está no meu Deus. E eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação. Eu vou prosseguir para frente. Eu tenho um foco. Meu foco é agora. Eu tô com uma nova. Qual é a missão que você vai ter como uma reconstrutora, uma edificadora de um novo tempo? A gente vai estar fazendo uma série de lives. Eu vou fazer terça-feira que vem com a Roberta Sara, mas eu vou. É o que o senhor tem me pedido. A gente dá Vou muitas assistir. doações. Vou assistir. Ah, Com certeza. a Roberta vai ser à Duas noite, às queridas. 20 horas na terça. 20 horas. Na outra semana, depois, eu vou ter com a Ariane Marques também. Então, assim, eu estou falando com amigas, pastora G lá do Sul também, outras pessoas, que eu estou pegando pessoas conectadas com o coração de Deus para trazer palavras de vida num tempo de reconstrução. Eu não sei se você está num tempo de reconstruir alguma área de sua vida, né? Alguma coisa que você perdeu, sonhos, frustrações, você passou e você falou, estou precisando reconstruir. Eu quero dizer para você, eu quero poder, de alguma maneira, eu falei, tem gente que está enviando pão, roupa, alimento, e isso precisa em primeiro lugar, porque são necessidades básicas. Agora, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos aqui querendo ser boca de Deus para reconstruir a sua fé, para te ajudar nesse processo. Então, se você está aqui, conhece alguém do Sul, essa pessoa você não pode deixar de enviar. Ou manda nos grupos que tem pessoas do Sul. Olha, está tendo um movimento, de repente você vai se renovar na fé, né? Se renovar com palavras. Palavras, gente, são o que a gente precisa para reedificar o nosso interior. A palavra de Deus é viva, é ela que é eficaz, é ela que penetra fundo e nos ajuda essa hora a trazer o que a Dani falou aqui, essência. Então, se você quiser vir comigo, eu vou estar falando disso esse tempo todo. Vem com a Dani, se você não segue uma de nós, vem aqui em cima, sem sair da live, você já vem aqui e já começa a seguir a Dani. Se você veio da Dani, quer aproveitar, participar desses Tem que momentos que você seguir. segue aqui Tem que também. seguir a Ellen. Vai lá. Segue a gente para que a gente possa trazer algo para o seu coração. Dani, gratidão por hoje. Meu Deus, eu ficaria horas com você aqui, porque é movimento, é vida, e eu amo isso. Vamos fazer isso mais vezes. Se você quiser estar voltando esses dias, porque eu não preciso fazer uma live pontual. Eu quero falar desse assunto constantemente. Talvez eu vou fazer algumas sozinha quando não tiver ninguém, porque eu quero continuar trazendo. É o que eu tenho para oferecer. Eu falo de inteligência emocional. Com base da palavra. Então, o que eu tenho para oferecer para as pessoas é ajuda emocional. Acho que muito mais do que as doações que eu quero enviar daqui para lá, que eu tenho separado e tudo mais. Isso eu acho que. E quem tem e quem quer, quando você quiser, volta aqui, ser muito bem-vinda. E aí, hora para Amém, terminar. minha amiga. Tempo incrível juntas aqui, né? Queridas, vocês que estão aqui na live, queridas e queridos, feche os teus olhos agora e pega assim a frase que mais o Senhor falou com você nessa live, sabe? E coloca diante de Deus. A gente sabe que tem muita coisa, né, importante que foi falada aqui, ministrada, mas tem sempre uns 2 ou 3 pontos que o Senhor fala conosco mais profundo. Pega isso agora, tá? E coloca diante de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos lançar sobre o Senhor o nosso coração mais uma vez. E te pedir, Senhor Deus, nos dê uma visão clara das coisas abaláveis que estão sendo retiradas da nossa vida por circunstâncias, às vezes por pessoas, às vezes por nós mesmas, Senhor Deus, por decisões erradas,
mas que o Senhor permite para que aquilo que é uma motivação errada, aquilo que é um pensamento fixado, uma crença, Senhor Deus, que nos paralisa e nos afasta do propósito do Senhor para nós, que isso seja retirado de nós. O Senhor permite situações, circunstâncias, Senhor Deus, para nos trazer de volta ao propósito do Senhor, ao chamado do Senhor, à missão que o Senhor tem para nós, Pai. Pai, muito obrigada por essa live, por essa oportunidade de compartilhar o pão do céu, Amém. de sermos novamente alimentadas individualmente, poder servir à mesa dos filhos e das filhas aqui nesse IG. Eu te louvo pela vida da Ellen, te peço pela casa dela, pela família dela, pelos projetos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor vá dando revelação. Eu sei que tem resposta aqui nessa live para ela. Eu sei que tem resposta, Senhor Deus, da tua palavra para coisas, Deus, que o Senhor ainda vai revelar. Senhor Deus, mais adiante, próximos passos, próximos passos, Oh, Ellen, o Senhor manda te dizer, tem escadas mais altas. Tem escadas mais altas. Tem degraus que você está pensando que a tua perna não vai alcançar. O Senhor manda te dizer, eu mesmo faço o degrau alto para te desafiar, alongar a tua perna. E quando a tua perna não alcançar, a tua asa vai ter que bater. Eu te fiz águia, te fiz leoa, não te fiz pintinho. Remanaia, Suramanaia, Xéria. Não te fiz gatinha, não te fiz acomodada. O Senhor diz para você, Ellen, filha amada, tua casa é bendita, fui eu que te escolhi nesse ministério, fui eu que te chamei. Os teus pastores confiam em você. Nunca deixe nada, nenhuma circunstância, nenhuma palavra de Sanbalates e Tobias criarem uma barreira no teu coração, dizendo o contrário. Os teus pastores, eles amam a tua vida, eles veem em você coisas que eles não têm. Por isso, eles contam contigo. Aleluia. Oh, Senhor, muito obrigada, Senhor Deus, porque tu és conosco. Muito obrigada porque tu tens palavra de revelação, Pai. Tu tens pão fresco para nós. Tu tens fontes de água, esse Deus que renova a nossa visão, renova nosso ânimo, nos revigora. Sim, tem muitos Elias nessa live, diz o Senhor. Muitos Elias nessa live, saindo amedrontados por causa de uma palavra de intimidação, dizendo que não quer mais, deitando embaixo do zimbro, mas o Senhor tem, antes da caverna, Remanaia, Xereremanabassa, antes da caverna, Deus tem um zimbro para você descansar, para renovar as tuas forças e para Deus dizer, com a força dessa comida, dessa bebida, tu ainda vai caminhar muitas léguas para mim, tu ainda tem que levantar Eliseu, tu ainda tem que fazer muita coisa. Senhor Deus, que nós saibamos discernir, você que está como um Elias aqui, saiba discernir, é tempo de zimbro, aproveita o tempo de zimbro para refazer a tua rota e não entrar na caverna, porque Deus vai te perguntar, o que tu está fazendo aqui, não tem isso para você, já que tu está fixo nessa crença aí, tu vai ter que passar o teu manto. E eu vou vir te buscar numa carruagem de fogo, mas se tu podia fazer mais, agora acabou o tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha renovar a nossa vida e dar sabedoria àqueles que estão no Rio Grande do Sul, às igrejas, aquelas pessoas que estão aqui, que têm parentes, que já sofreram com outras questões. Senhor Deus, dá o socorro, estende o teu braço. Senhor Deus, opera milagres e que muitos testemunhos, Senhor Deus, venham à tona para que o teu nome seja glorificado, mesmo em meio às circunstâncias adversas. No nome precioso de Jesus, Pai. Amém. Amém. Eu ia te pedir permissão para entregar a palavra, mas estava tão no fluir que eu falei assim, não vai dar para mandar depois no áudio. Aí eu liberei. Pronto, eu já recebi um monte aqui. E muito de eu estar aqui tem a ver com a palavra que você declarou sobre mim lá no Rio. Quando nós fomos no que você falou para mim, eu estou aqui também. Essa sua palavra, obrigada por ser fonte de água viva, do seu ventre flui rios de água viva, minha amiga. Amém. E aonde tem algum aspecto de morte você toca, você traz vida, é sua essência. Eu amo isso em você, você sempre foi isso para mim, sempre foi.
Sempre foi, sempre é um lugar que eu sei que eu busco e é verdade, é genuinidade. Você é uma pessoa que eu falo assim, caramba, eu vejo suas motivações, seu amor pelo Senhor. Eu aprendo demais, eu te amo muito. Obrigada por isso, obrigada pelas palavras, fazem, elas realmente são vida para mim. E eu sei que estão sendo, por isso que eu queria muito compartilhar com tanta gente que está aqui. Te amo, viu? Amém. Também te amo. Gratidão. Conta sempre. Gente, obrigada por estar aqui. Você que está aqui vai ficar gravada a live. Eu vou deixar aqui. Dani, não sei se você quer, deixa lá com você junto. Eu coloco, a gente deixa por um tempo, se você quiser, para que as pessoas Pode possam enviar deixar. para mais pessoas. A gente compartilha lá e manda para o máximo de pessoas. Você conhece gente no Rio Grande? Manda link. Mas tem pessoas que estão recomeçando a vida e precisam dessa palavra de vida. Manda também, vai ficar gravado, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por estar aqui. Acompanha a gente aí que vai ser uma bênção essa jornada, ter leões e leoas levantando nesse tempo para reedificar as vidas. Amém? Beijo, beijo, Amém. Dani. Te amo. Também.